É sexta-feira. Ai, não é nada sexta-feira, é quinta-feira e é feriado. E é o dia 16 de junho do ano da graça de 2022. Esta semana, como já percebeu, isto tem sido um fartote de feriados e também um fartote de pontos. Quem anda em Lisboa tem perfeita noção daquilo que é a redução do tráfego normal. Bom, a cor do dinheiro do dia 16 de junho, dia do Corpo de Deus, do ano da graça de 2022. Como sabe, a cor do dinheiro não para, nem sequer aos feriados. Sobretudo quando são estes feriados, que eu costumo dizer feriados aguados, não é? E, portanto, tirando o dia 25 de dezembro, a cor do dinheiro está sempre no ar. E sabe também que a Cor do Dinheiro é um programa pensado, aqui para o canal A Cor do Dinheiro, para analisar a economia e a política nacionais. Ora, aqui estamos nós. E antes de irmos ao programa de hoje, vou só agradecer a muitíssimas pessoas que nos escrevem, fora aquelas que me contactam na rua, para já agradecer pelo trabalho que a gente faz, porque basicamente isto é serviço público, e em segundo lugar, para dar conta de que, como aconteceu nos últimos dias, as pessoas acham que a crítica até devia ser mais severa face àquilo que o país vive. Enfim, eu vou deixar isso de lado. E também, antes de irmos ao programa de hoje, para já este agradecimento imenso às pessoas. E também lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você, quando for ao site fazer compras, ali na saída tem uma coisa chamada cupom promocional. Escreve lá Camilo e basta escrever apenas isso, fica habilitado um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Agora sim, feito este disclosure, vamos lá ao programa de hoje. E o programa de hoje provavelmente vai exceder o tempo normal. Porquê? Porque há muita coisa para dizer. Há uma manifesta falta de vergonha das autoridades monetárias na Europa, e vamos falar sobre isso daqui a bocadinho, e há uma manifesta falta de vergonha do governo português. Aliás, isso não é extraordinário, não é nada de que não conheçamos já. Vamos então ao período de ordem do dia para falar da subida do preço do gás em geral. Estamos a falar dos mercados dos últimos 2, 3 dias. O gás subiu praticamente 17%. Ora, a tendência era para isto normalizar. O que é que está a acontecer? Uma coisa muito simples. O produto já é escasso. Já de si é escasso. Quando você tem no meio intervenção política barra intervenção claramente administrativa, obviamente o preço sobe ainda mais. E o que é que eu quero dizer com isto? Alguém aqui está a dar bons dias a partir de Itália, muito obrigado. Aliás, não só aqueles que estão em Portugal a ver, como aqueles que vêm pelo mundo, e já são bastantes. O que é que está a acontecer? O governo russo, o senhor Vladimir Putin, obrigou a Gazprom, que é a empresa que explora e vende o gás russo, a fechar um bocado mais a torneira. Imagine que você está na casa de banho, põe a torneira no máximo e depois aos poucos vai reduzindo o caudal. Ora, é exatamente isso que está a acontecer. Bom, você dirá, está bem, mas qualquer país faz isto. Pois, qualquer país faz isto, não é assim. Este é o problema de nós confiarmos em empresas dos Estados, ok? Esta empresa é do Estado russo. E os senhores que mandam em Moscou fazem aquilo que querem com ela. Isto é mais um aviso para a Europa, não é? Os alemães já aprenderam a lição da pior maneira possível. A senhora Merkel dizia há dias que não foi por causa que não foi querer convencendo a Rússia pelo comércio que resolveu fazer aqueles acordos todos. Aliás, tal como o seu antecessor chamado Gerhard Schröder, que também foi o chanceler anterior a ela. Mas isso agora interessa pouco. O que interessa é que nós não podemos confiar em empresas dos Estados, ok? E em Portugal temos esse problema também, não é? Porque temos aqui empresas onde o peso de Estados, que são Estados tudo menos democráticos, tem um peso grande. E, portanto, vamos ter que ter cuidado com isto nos próximos anos. Bom, segundo ponto. A conferência de imprensa barra propaganda, eu não lhe chamo conferência de imprensa, chamo propaganda, do Sr. Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Ontem houve televisões que foram pressurosamente fazer reportagens em empresas altamente consumidoras de energia, nomeadamente na cirurgia. Eu já não me lembro qual foi o canal. Confesso que não lembro. Aliás, como sabem, eu não tenho problema aqui em chamar os meus pelos nomes. E às tantas,
A ideia é mostrar que já reparou, esta empresa é muito energy intensive e, portanto, esta vai beneficiar brutalmente deste topé ao gás, que é para produzir eletricidade. O que eu gostava de chamar a atenção de alguns dos meus colegas e também dos comentadeiros é o seguinte: não há nada grátis na economia, ok? É uma falácia e, se quiser, é uma mentira. Aquilo que se dá em economia é sempre tirado a alguém. Isto que se fez foi um subsídio. Eu tenho muito respeito pela siderurgia e por outras empresas, mas gostava que, quando se fazem estas coisas, se dissesse ao povo, é esta a expressão, ao povo, quem é que paga isto? É que para a siderurgia e outras empresas beneficiarem desta baixa do preço, alguém vai pagar. E aqui é que entra a conferência de imprensa / propaganda do Sr. Ministro Duarte Cordeiro. Porque ele aparece ali todo ufano a dizer, bom, não, de facto isto já baixou aqui e tal. Aí quem é que vai pagar? Vai pagar o sistema. Opa, vá dar uma volta ao bilhar grande. O que eu achei espantoso é como não houve um jornalista que tivesse aberto a boca para dizer assim, ó Sr. Ministro, explique lá o que é que quer dizer isto do sistema. Não é? Ele depois, ali assim com muitos pezinhos de lã, continua por ali fora. Não, as elétricas e tal. É mentira. Eu vou repetir. É mentira. Quem paga este subsídio são os consumidores. E espere mais uns meses, quando terminarem os contratos já feitos, vai ver quem é que vai pagar isto. Vai ser um mercado liberalizado. É bom dizer isto, porque este ministro, como o anterior, como o patrão dele, chamado António Costa, são uns mentirosos. Percebe? Não têm coragem de dizer às pessoas o que é que, qual é o mecanismo. Aliás, se o governo tivesse 2 pingos de vergonha na cara, tinha não só enviado a documentação toda às elétricas, que não o fez ainda, como tinha explicado isto de forma transparente aos portugueses. Eu, antes de ontem, na CMTV, com 3 garrafas de água, expliquei isto às pessoas. Vale a pena não perder isto de vista. Quem paga isto é o consumidor, porque Bruxelas não deixou que o governo português e o espanhol, que só coleciona idiotices nesta matéria, criassem um sistema em que fosse o Orçamento de Estado a pagar. Percebe? Portanto, isto é mentira. Bom, ponto seguinte, vamos começar. Vamos voltar a um tema de antes de ontem, que eu ontem não cheguei a analisar. O governo austríaco decidiu atirar para cima das famílias austríacas 1.000 euros. Bónus. Porquê? Porque a desculpa é, como houve a inflação, isto está a comer os rendimentos das pessoas e, portanto, nós vamos compensar isso com 1.000 euros. Helicopter money. Ok? Põe o helicóptero lá em cima, distribuir dinheiro. Bom, eu nunca pensei ver o governo de um país sensato, que tem tradição fantástica no controle da inflação, fazer uma estupidez deste tamanho. E sabe o que é que me custa mais? É ver que isto está a ser feito por um governo de direita, numa coligação de direita, que tem eleições à porta daqui a uns meses e sabe que os socialistas estão a crescer nas intenções de voto e, portanto, decide fazer isto. Para aqueles que percebem um pouco de economia, eu vou explicar. Imagine que você tem uma economia onde se produz determinada quantidade de produtos e serviços. E você, de repente, como tem a economia cheia de dinheiro, cheia de moeda, a pressão sobre os preços continua a aumentar. Aumenta. Porque você tem mais dinheiro, mas tem o mesmo número de produtos, de laranjas, imagine, ok? E de serviços, e de repente você aumenta a procura, o que é que acontece? Os preços sobem. E isto até uma criança percebe. Agora imagine o que é você dizer às pessoas, bom, como os preços estão a subir, eu vou dar dinheiro para compensar isto. Espera aí, então, se a causa do mal é uma fartazana de comida, a pessoa vai dar mais comida à pessoa que já está mal disposta? Isto é uma botada que eu não me lembro de ver. Gostava de saber o que é que o Banco Central Austríaco tem a dizer sobre isto. E o próprio Banco Central Europeu. Isto é uma estupidez, percebe? Que se enquadra num conjunto de estupidezes, passa a expressão, que está a ser feita pela Europa fora e em parte pelo mundo. Que é esta conversa dos últimos 7 anos. Que não, a economia não tem dor. Nós conseguimos ultrapassar sempre as dificuldades para facilitar a vida às pessoas
e elas viverem sem dor. É mentira. Isto não é possível. Mas, quanto mais coisas se fizerem neste sentido, pior é. A inflação vai continuar a subir. E é uma coisa que eu estou a dizer aqui há vários meses. E vou recordar. Quanto mais tempo passa sem nós tomarmos as decisões certas, que é subir e bem as taxas de juros, isto vai ficar pior. É como você ter o princípio de um cancro e andar a dizer às pessoas que lhes vai dar Benuron ou outra coisa qualquer. Não funciona. E, portanto, se até agora nós poderíamos subir 0,5, 0,75 pontos percentuais da taxa de juros, com o que estão a fazer, isto vai correr tão mal que daqui a uns tempos vamos ter de subir 2 e 2,5%. Está a perceber? O BCE sabe isto. O problema é que o BCE hoje em dia é uma instituição politizada, como nós analisamos no think tank de Antestão. Bom, e por falar em BCE e Fed, eu ontem tinha-lhe dito que o Fed ia subir as taxas de juros. Não era novidade nenhuma. Não era exclusivo meu, nem pretendo que seja. Subiu. E subiu bem. De uma catrefada foram 0,75 pontos percentuais. Ora, eu não me lembro de ver uma subida destas, não me lembrava há décadas. E eu já sou jornalista de economia há 34 anos. Fui ver. Sabe há quanto tempo é que o Fed não fazia uma subida destas, assim, tal de chofra? Há 28 anos. Ouviu bem? Há 28 anos. Num prazo de 1 ano e meio a 2 anos, esta taxa de juros nos Estados Unidos deve saltar ali para a barreira dos 4%. Você está a ver a dimensão da subida. Estes senhores fizeram o mesmo que na Europa. Encheram a economia de massa com aquela conversa de é preciso não sei quantos, não haver uma recessão e o reco parta. Olha o que é que aconteceu. Mais. Isto vai continuar. E agora está a Europa à rasca, desculpe uma expressão de caserna. Porque a Europa tem o euro a deslizar face ao dólar. Uma parte da subida do preço do custo de energia na Europa tem a ver com isto, percebe? Estamos a importar inflação. E, portanto, o BCE só tinha que reagir. Bom, o que é que aconteceu? Ontem, o BCE reuniu-se de urgência. E para decidir o quê? Estava à rasca. Estava aterrado. Porque aconteceu aquilo que toda a gente com 2 dedinhos de testa e olhos abertinhos vê. Até uma criança, mesmo que não seja especialista em economia. Que é assim, você tem 2 Europas. Uma Europa sensata do ponto de vista financeiro e uma Europa de bêbados cá em baixo. Está a perceber? Não é a história do holandês que chamava Portugal e os outros países, que não sei quantos, das miúdas e do álcool, dos schnapps. Não é isso. É que a malta apanha uma bebedeira dos déficits de dívidas cá em baixo, na Europa. Grécia, Itália, Espanha, Portugal. Há 7 anos, os que tinham problemas eram Grécia, Portugal e a Itália. A Espanha estava safa disto. Hoje em dia, a Espanha está quase ao nível de Portugal, na dívida. O que é que aconteceu? Nas últimas semanas, como sabe, o BCE fez 2 coisas. Disse que, primeiro, ia deixar de comprar dívida. Segundo, e disse que ia subir as taxas de juros. Isto tem pouca importância, porque o mercado antecipou isso. Qual é o problema grave aqui? É a Europa deixar de comprar a dívida da Itália, de Espanha, de Portugal, da Grécia. Percebe? Este é que é o drama. E, portanto, os investidores fizeram aquilo que faz o Bordal Pinheiro. Olha, queres? Levas disto. Eu vou meter dinheiro na tua dívida? Safa. O que é 1%, 2%? Não. Como é risco, como é arriscado, eu quero uma remuneração maior. Ora, as taxas italianas passaram 4%. As de Espanha e de Itália, de Portugal, passaram 3%. E vamos ficar só por estes. O que é que aconteceu? A Itália é um país grande. Tem muita dívida. E, portanto, se a Itália for ao charco, o euro vai ao charco. Isto é uma conversa que temos aqui há não sei quanto tempo. Está a perceber? E o que é que o BCE fez ontem? Veio dizer 2 coisas. Olha, pá, de facto estamos preocupados e não sei das quantas, vamos fazer uma coisa. Não, as taxas vão continuar a subir. Mas isso não é um problema. É o menor dos problemas. O BCE veio dizer o seguinte: vamos criar um mecanismo de emergência
para garantir que não há uma fragmentação. Pá, vão dar uma volta ao bilhar grande. Chamem os bois pelos nomes. Que é para não termos uma Europa de sãos e uma Europa de piolhosos. É isto que o BCE disse. Não tem outro nome. Há uns tipos piolhosos cá em baixo por culpa própria. Não é por culpa dos outros. Quem se endivida somos nós. Quem não põe ordem nas finanças públicas somos nós. E, portanto, temos lá os tipos sãos e os piolhosos. Mas agora, como estamos casados, os piolhosos estão casados com os sãos, é um drama no euro. É um drama. E, portanto, é preciso que a vida dos piolhosos não contamine a vida dos sãos. Portanto, é preciso pôr uma barreira sanitária. A barreira sanitária. Está o BCE agora ali às aranhas a ver se descobre qual é que é. Disse-nos duas coisas. A primeira é assim. Há aquela dívida que nós já tínhamos comprado, que está aqui no nosso porão, ou se quiser, na nossa cave. Quando ela chegar ao fim, nós vamos pegar no dinheiro e vamos reinvestir a nova dívida. Valha-me Deus! Valha-me Deus! Então espera aí. Nós estamos a dizer que queríamos acabar com a mama, que é os Estados financiarem-se, com o auxílio dos bancos central, que devia ser uma coisa excepcional nas economias. Estamos a dizer que vamos perpetuar. Mas o BCE vai fazer outra coisa. Vai criar um mecanismozinho através do qual vai investir dívida nestes países, que é para aquela porcaria não deslizar e nós termos aqui uma jangada de pedra da Península Ibérica e da Itália, e mais a Grécia, e o resto a afastar-se de nós, pelo oceano fora. Está a perceber? Isto, agora, imagine você, que você é governante destes países, e que tinha, por pressão dos mercados, a obrigação de fazer uma reforma das suas finanças públicas. A partir do momento em que alguém lhe diz assim, é pá, não, eu vou-te meter a mão por baixo outra vez. Você, qual é o raciocínio? É pá, eu não preciso fazer reforma porra nenhuma. Até porque tenho eleições, é um sarilho, não quero problemas com os meus eleitores. Já percebeu porque é que eu lhe disse várias vezes aqui que acabaram as bancarrotas? É por isto. Agora é assim, você pode meter isto na cabeça. Isto é a pior coisa que se pode fazer aos países. Porque assim, em vez de trabalhar a sarna ou os piolhos, está a perceber? A malta diz assim, pá, deixa andar, pá. Estamos a marimbar para o assunto, pá, não há problema, os gajos metem-nos a mão por baixo. Quando for preciso, alguém nos dá aqui uma pomadazinha para pôr na cabeça. Por causa da sarna, ou por causa dos piolhos. Está a perceber? É isto que nos estão a fazer. Eu tenho uma vergonha, percebe? Mas uma vergonha como português, como cidadão disto, que você não faz ideia. E vou-lhe mostrar. Pelos vistos, não somos... Há muito acentuado. Quero ver uma coisa. Isto que o BCE decidiu ontem é o objeto de conversa na Europa toda. Quer ver? Eu nem vou buscar aqui o Financial Times. Ele é economista espanhol. O BCE a salvar os países do Sul. 5 dias. Desculpa, esta porcaria às vezes também pá, não ajuda nada. 5 dias. Jornal de Economia Espanhol, a mesma treta. Bom, estes até são simpáticos que não nos metem a nós no barulho. El Mundo, jornal generalista, a mesma história. Expansión, jornal de economia, outra vez, vai ali ao apoio de Portugal e Espanha. Itália, perdão. El País, com a mesma conversa. Ok? Bom, estes até fazem uma coisa um bocado diferente. E agora veja o ABC. Não sei quantos, Portugal, Espanha e Grécia. Bom, sabe uma coisa? Eu tenho que dar os parabéns ao público. Foi o único jornal português que hoje fez isto. O BCE promete proteger dívidas do sul da Europa e trava a subida de juros. Bom, isto vai ser objeto não só de chacota, como de preocupação e como de contestação na Europa. Você pode ter a certeza disto. Percebe? Porque isto é um convite a que economias que estão completamente desequilibradas não se reformem. Portugal está nesse grupo. E vamos pagar esta brincadeira caro. Sabe o que é que isto quer dizer? Isto é o contrário do que se diz, não é uma ajuda. Porque isto vai perpetuar as taxas de juros elevadas na Europa. Porque podem ter acesso a uma coisa, qual fragmentação qualquer, nós vamos ter sempre taxas de juros mais elevadas que os alemães, ou que os holandeses. Se não gostar de alemães, pelo menos os holandeses. Está a perceber? Isto é um mau serviço que estão a fazer à Europa. Bom, ainda ontem, desculpa lá, mas isto hoje vai tudo direito. Ainda ontem, o Banco de Portugal resolveu publicar o seu boletim de junho.
E o Dr. Mário Centeno resolveu dar uma conferência de imprensa. Bom, se eu já não tinha respeito pelo Banco de Portugal, estava a perdê-lo, e pelo seu governador, ontem, então foi o resto. Porque, entre outras coisas, o senhor Dr. Mário Centeno, que eu costumo chamar aqui de freteiro-mor, e de se calhar devia chamar um termo ainda pior, saiu-se com uma inacreditável. O poder de compra das famílias vai encolher 1% este ano. Desculpe lá. 1%? Deixe-me ver. Os salários estão a crescer à volta de 2%. Aliás, o governador disse que se subirem 2% não há problema. Eu também acho que não há problema nenhum. A menos que as empresas estejam à rasca e não consigam competir. A função pública teve um aumento de 0,9%. A inflação está em maio em 8%. E eu não tenho a certeza que não vá subir nos próximos meses. E eu tenho o governador do Banco de Portugal a dizer, ipsis verbis, que o poder de compra das famílias vai encolher 1%. A sério. A sério. Uma instituição que andou a dizer, e um governador que andou a jurar a pés juntos, que a inflação era transitória, que não se devia mexer nas taxas de juros. Agora vem dizer isto? Bom, este senhor está com vontade de colocar a sua credibilidade no nível da sarjeta. Eu só posso concluir esta brincadeira. Bom, mas sabe o que é que disse mais o Dr. Mário Centeno? Depois veio a parte do realismo. A economia portuguesa vai estagnar. Ou seja, o crescimento pode ser nulo nos próximos trimestres. E agora eu vou voltar aqui a uma coisa que ando a dizer há meses, aqui no canal A Cor do Dinheiro e na CMTV. CMTV, a partir entre as 13h15 e as 13h30. Estas subidas de taxas de juros que estão no horizonte, ok? E estes problemas que estão a aparecer extra, porque são extra com a guerra, eu tenho sérias dúvidas que não atirem a Europa para uma recessão. E o mesmo é dizer, se a Europa for pelo cano abaixo, nós também vamos. Em termos de recessão. Ok? Você ouviu o Banco de Portugal dizer isto ontem? Você já ouviu o Ministro das Finanças admitir isto? Já ouviu o Sr. Primeiro-Ministro admitir isto? Não, o Sr. Primeiro-Ministro, vou analisar amanhã porque não temos tempo hoje, anda a assinar acordos particulares com o Sr. Boris Johnson e anda a fazer gracinhas com o Mark Rutte e a bicicleta, o Mark Rutte, o Primeiro-Ministro holandês, na cimeira da NATO, ali na Holanda. É isto que andam a fazer. O povoléu, quanto menos informado estiver, melhor. Eu cada vez mais me lembro da expressão do rei Dom Carlos quando chamava isto a piolheira, que o Joaquim Aguiar lembrou no think tank anterior. Bom, outro assunto. Ontem o Correio da Manhã trazia em manchete que as rendas vão subir 5%. E vão. Porquê? Por causa da inflação. Assaltou logo dali o Romão Lavadinho, aquela figura veneranda da Associação de Inquilinos de Lisboa, a dizer que não pode ser, as famílias vão deixar de pagar. Há sempre famílias que vão deixar de pagar. Há duas coisas que tenho a dizer sobre isto. A primeira é, o senhor Romão Lavadinho andou a dormir nos últimos tempos, certo? Porque houve anos em que a renda não mexeu, porque a inflação era nula. Você ouviu o senhor Lavadinho fazer uma manife e dizer assim, não, isto não é justo, porque os proprietários têm que ter a remuneração daquilo que é o investimento que fizeram nos imóveis? Não viu, pois não. Mas isto é assim. Bom, segundo ponto. O senhor Romão Lavadinho é uma espécie de parasita, não é? E vou explicar porquê. Olha, é que se não houver atualizações de rendas, os investidores com vontade de comprar imóveis para pôr no mercado não compram. Ou então não os põem. Portanto, o que o Sr. Romão Lavadinho está a querer fazer é que alguém passe a viver à custa de alguém. E o que o Sr. Romão Lavadinho devia estar a fazer era o seguinte. Como há famílias que vão ficar à rasca, e de facto há, o que ele devia estar a dizer é ao Governo, a Segurança Social tem que identificar esses casos e ajudar o A, B, C e D. Não é toda a economia com a conversa de não se pode aumentar as rendas 5%. Porque você que está desse lado e que não é preciso do curso de economia percebe isto. Se lhe congelarem as rendas, o incentivo para pôr mais imóveis no mercado desaparece. Está a ver? E isto é beabá. Não é preciso ser economista.
Nem é preciso estudar a introdução ao estudo de economia para perceber isto. Portanto, convém que o país não dê ouvidos a gente como o Sr. Manuel Levadinho. Percebe? Convém que o país não dê ouvidos a parasitas e pense efetivamente naquilo que são as melhores soluções sem prejudicar a economia globalmente. É como a história dos combustíveis. Em Espanha está tudo em guerra outra vez, porque o Estado ainda não pagou aqueles 20 cêntimos de desconto. Não temos de baixar a gasolina para todos. Temos de apoiar quem individualmente vai ficar mal com isto. E a Segurança Social tinha a obrigação de se conhecer a situação das pessoas, que têm acesso a isto, e o Fisco também, aos nossos rendimentos, e isto é que devia estar a ser parado. O problema disto, como já percebeu, é que o Governo quer ficar bem para não perder votos. Este e o Lío de Espanha. Bom, saúde. Saúde, se calhar vamos deixar para amanhã. Não sei se viu, já vamos com 26 minutos de programa, não sei se viu aquela vergonhosa conferência de imprensa da Sra. Ministra Marta Temido ontem. Bom, mas como eu estou farto de lhe bater, entre aspas, eu vou, se não se importar, deixar o plano de contingência que a Sra. Ministra apresentou ontem para o programa da manhã. Mas só lhe queria dizer uma coisa. Não sei se percebeu já que aquela coisa de transportar grávidas para Santa Maria já pôs o próprio Hospital de Santa Maria em polvorosa, em dificuldades. O que eu acho impressionante nisto, percebe? Imagine, a ministra, a imagem que você devia guardar na cabeça. A Ministra da Saúde abriu a porta e viu tudo em chamas. Tudo em chamas na saúde. E em vez de chamar imediatamente os bombeiros, porque já se percebeu qual é o problema, onde é que vem o fogo, ela anda divertida a aparecer perante as câmaras de televisão, não diz coisa nenhuma de jeito, não dá uma novidade, não propõe uma medida decente. E a conversa é, não me demito, tenho confiança no Sr. Ministro e tal. Este senhor é do mais incompetente que há, percebe? É do mais tonto que há. E continua ali no cargo. Mas, olha, não perde pela demora, porque amanhã vou analisar aquilo que é o plano que a Sra. Ministra apresentou. Que de plano não tem nada. Vou só terminar isto hoje com a frase do Sr. Presidente da República. Diz isto. Espero que haja previsão, preparação e prevenção para preparar o verão. Rima tudo. Isto quer dizer o quê? Zero. Este fulano é o outro que tem medo de se meter com o governo. É o outro que tem medo de criticar. O país está a arder à sua volta. Este é o outro que sabe onde é que está o problema, mas sabe mesmo. E em vez de chamar a atenção e puxar as orelhas da Ministra e do Governo, olha, chamem uma comissão para analisar onde é que está o fogo. Está a perceber? Pronto. Mas sob a Ministra, encontro marcado. Amanhã às 8 da manhã. Eu quero agradecer às 4.800 pessoas que estão em direto. O feriado é brutal. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver. Para já, desculpa, porque ultrapassei o tempo quase em meia hora. Está quase meia hora de programa. Mas queria pedir mesmo uma coisa, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Tenham um grande feriado e nós voltaremos a ver-nos amanhã às 8. Muito obrigado.